Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, Godoy1x. Você resgata bônus em dobro com o nosso cupom. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo para vocês baixarem o XBet, fazer o depósito e, claro, com o nosso cupom Godoy1x para resgatarem bônus em dobro. Rodada de quarta-feira tem muitos jogos, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro, então você pode aproveitar Fluminense e Grêmio, Vasco e Red Bull Bragantino, São Paulo e Flamengo, Santos e Fortaleza, Cruzeiro e Palmeiras, Inter e Botafogo, Coritiba e Corinthians, além de Bahia e Atlético Mineiro. Confira tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Galera, antes de nós falarmos aqui, porque inclusive passo para vocês aqui um bastidor, esse também acaba sendo bastidor, né? Primeiro, rapidamente, a logística, o último treino do Flamengo. O Flamengo terminou há pouco o seu último treino, né? A última partida, preparação do São Paulo contra o jogo São Paulo e Flamengo, última rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou há pouco o treinamento do Flamengo e a previsão é de que ele chegue por volta de 8 horas em São Paulo. Amanhã, então, jogo São Paulo e Flamengo, última rodada, fim da temporada 2023 para o Flamengo. Outra questão, que inclusive eu passo aqui para vocês sobre os bastidores, é que assim, querer, né? Jogo aberto, como vocês sabem, o João Vitor, zagueiro do Benfica, foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo recebeu, né, ali e tal, alguns agentes dele, foi oferecer o João Vitor, que hoje está no Benfica, que passou pelo Corinthians. Pois então, o João Vitor, que foi oferecido e hoje a etapa que está, apenas foi oferecido, nada mais do que isso até o momento, ele também é agenciado, a mesma equipe que agencia o Léo Ortiz, agencia também o João Vitor. E aqui o jogo limpo, o jogo aberto, isso é comum, tá? Você vai no empresário, busca um jogador, independentemente se esse jogador vai para o clube ou não, esse mesmo empresário sabe que você tem a necessidade da posição X, ele vai lá e te oferece um jogador que ele tem lá da mesma posição. Então, não é coincidência, tá? Que o empresário do Léo Ortiz também ofereceu o João Vitor. Pode vir os dois? Pode vir nenhum nem outro? Também pode, enfim. Mas é normal acontecer. E às vezes vem até aquele pacotinho, né? Contrata um e leva... No próprio Flamengo já aconteceu isso, tá? Então, natural, então, bastidor que eu contando pra vocês, ele foi oferecido ao Flamengo, o zagueiro João Vitor, hoje do Benfica, que passou pelo Corinthians, se é que vocês recordam dessa passagem. Falando agora sobre o Juan, que também passa por bastidor, é o seguinte. Após ali a despedida, né, do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, inclusive nós trouxemos uma aspa que o Juan acabou falando, né, sobre isso, mas eu quis trazer um especial aqui para vocês sobre o Juan tentando explicar, né, a sua função no Flamengo. Não haveria necessidade de eu fazer essa introdução, mas como a gente está na internet é assim, você fala mal, você não gosta da pessoa, você fala bem, você gosta. Como é usual isso, todo mundo acha que todo mundo faz isso. Ah, não, você tá falando porque você não gosta. Então já tô explicando, não tenho nada contra o Juan, tá? Não tem nada contra o Juan, beleza? Então vamos lá. O Juan é o seguinte, o Juan foi lá e explicou, né, qual é a sua função. Antes de nós entendermos aqui a explicação dele, que traz inclusive uma questão do bastidor, tá? Se a gente entender e a gente fizer uma releitura do que aconteceu no Flamengo nos últimos anos, o normal seria o Juan ser mandado embora. Seria normal, tá? O normal seria o Juan ser mandado embora. Vamos lá. O Juan chega e ele tenta explicar ali qual é a sua função. Abrindo aspas aqui para o Juan explicando. Minha função no dia a dia passa por observações e treinamentos em jogos, da performance dos jogadores, o que dá certo e o que não dá certo, e levar as informações para treinador, diretoria e jogadores. Entender o que o treinador quer, o modelo do jogo, o que o treinador pensa para cada posição e dar esse apoio. Também participando de vídeos, reuniões e palestras. As comissões técnicas brasileiras conseguem me inserir mais no dia a dia. Importante esse final para a gente fazer uma reflexão. O que acontece é que é o seguinte, o Juan ele praticamente trabalha num elo ali o treinador, trabalha com o jogador, uma função que assim, ele teve até uma certa dificuldade para explicar. Não pode ser normal, não pode permanecer no cargo, um cara que é tão próximo a essa questão das necessidades, modelo de jogo, tudo que o Juan explicou, o Flamengo passar por uma quantidade de técnico que passa quase 50 milhões de pagamento de multa e esse cara continuar no cargo, ele teria que ter uma exigência, tinha que passar por ele também esse problema. Tinha que passar por todo o corpo,
né, do núcleo, do departamento todo de futebol do Flamengo. Mas como não passa, para ele também tinha que passar. Então, assim, já mostra que o Flamengo, desde lá de cima do seu organograma, e aí vai passando por todo o organograma até no Juan, o Landim com o Braz, eles criaram uma rede de confiabilidade. E aí não importa quais são os resultados finais, quais são as competências, que você segue com essa grade de confiabilidade. Então eles vão seguindo de mãos dadas e vai até o final. E tá comprovado isso. O Juan, apesar de muitas dificuldades que ele teve ali para tentar, né, descrever a sua função, o que é bizarro, mas aí pode passar por um problema, né, introspectivo, tal, falta de comunicação, beleza. Seguinte, quando ele diz que as comissões brasileiras conseguem inserir mais no dia a dia, quer dizer o seguinte. Curioso, né? Ele teve 5 treinadores estrangeiros. Jorge Jesus, Domi, Vitor Pereira, Paulo Souza e Sampaoli. Pois bem, nesses 5 treinadores estrangeiros, se nós somarmos, aqui teve 99 dias, 400 dias, outro, a gente está falando por cerca de 930 dias. Teoricamente, segundo as próprias palavras do Juan, o Juan esteve 930 dias não tão integrado à comissão. Não, logicamente, então, por consequência, não conseguindo, então, gerar o seu trabalho, né? Intervir quando é necessário, apoiar quando é necessário, acompanhar, 930. O que dá, em média, mais ou menos, né, 2 anos e meio. Teoricamente, o Juan esteve no Flamengo 2 anos e meio fazendo o quê? Nada? Não, porque aí eu conto bastidor. Fazendo, sim, alguma coisa. Fortalecendo elo de liderança de jogador dentro do grupo. Como a gente já sabe, cansamos já de falar aqui, que o Juan, por proximidade, por ter inclusive jogado ao lado de alguns desses jogadores, ele era um elo forte, ele fortalecia ainda mais o aspecto de gestão dos jogadores. Então ele não fazia o papel da ponte da necessidade, era uma necessidade unilateral. Até porque, como ele mesmo disse, ele não era integrado e vocês acham que ele ia ficar confortável sendo ali meio que ignorado pelos treinadores? Não, ele ia cair para um lado. E então era fortalecer ainda mais o que já estava muito forte e o que é forte na mídia, o que já é forte pela falta, né, de pulso da gestão. Então estava fortalecendo, mas isso a gente sabia já disso, os bastidores. E dentro desses bastidores teve um atrito bacana com o Sampaoli. Por quê? O Sampaoli, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente trouxe um vídeo falando sobre a comissão do Sampaoli, o Sampaoli trouxe uma espécie de um Juan, só que um Juan dele, que é o Andreatta, que era meio que ali um coordenador da comissão técnica do Sampaoli, e ele tinha essas tarefas, né? Ou deveria de ter o elo entre direção e comissão, análise de mercado, filtrar algumas relações do mercado, né, essas necessidades que tinha de contratação, de observação, com jogadores, ele já tinha. E aí com isso o Juan foi escanteado e evidentemente que as pessoas que estavam dentro do clube ficaram, né, insatisfeitas e se sentiam incomodadas na época, porque o Sampaoli trouxe essa figura e ele não era bem-vindo dentro daquele meio com que estava. Então, assim, fica muito óbvio que, além do Juan, o cara pode ser um cara capaz, pode ser mais... O cargo tá mal definido. O cargo também deveria de receber uma certa, né, cobrança, porque tem históricos. Se tem problema no modelo de jogo, se tem problema no entendimento dos jogadores, se tem problemas... Já que o Juan disse que ele está diretamente ligado a essas relações e o Flamengo está passando por temporadas com problemas nessas relações de campo, de modelo de jogo, né, dentro das 4 linhas, já que ele tem essa incumbência, ele também deveria ser responsabilizado. Então, porque o que acontece é o seguinte, o Flamengo cria uma rede de confiabilidade em que eles vão se permanecendo, eles vão perpetuando. Agora, os técnicos eles vão mandando embora. E aqueles caras que trabalham diretamente ou que de uma certa... né, razão, como o próprio Juan a gente está usando as palavras do Juan, ele está relacionado ou correlacionado, eles vão continuando ali, e o cara que vai ficando. Então, assim, vai comprovando mais uma vez que, assim, e o Juan é mais um de vários, mas é de vários. A diferença é que o Juan teve que passar, na minha opinião, tá, por um certo constrangimento de ali tentar descrever na entrevista qual é a sua função, o que ficou escancarado, uma incompatibilidade, não vou dizer dele com cargo. Repito, não conheço ali o Juan, mas do resultado para a função. Do que está acontecendo, né, das consequências com a origem.
dentro, inclusive, desse organograma do Flamengo. Beleza? Forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos, valeu, tchau, tchau.